Hoje, o nosso assunto realmente mexe bem de perto com a gente. Nós todos sabemos que Jesus tinha diversas formas de se comunicar com aqueles que o seguiam. Ele possuía, na verdade, colégios diferentes com os quais ele se comunicava. Ele tinha um colégio pequenininho de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que sempre estavam com eles nos seus momentos mais críticos. É Pedro, Tiago e João que participam do momento em que Jesus está se transfigurando no alto do monte. Pedro, Tiago e João é quem estão presentes na chamada pesca milagrosa. E há outros momentos do Evangelho que Pedro, Tiago e João, e não outros, estão presentes com Jesus nos seus momentos mais íntimos. Ele possuía um segundo colégio, um colégio de 12 apóstolos, que é aquele famoso colégio dos 12 que estão bem representados na cena da Santa Ceia. Ele possuía um outro colégio, o colégio de 70, que ele manda para uma missão de pregação do Evangelho, isso no Evangelho de Mateus, lá pelo capítulo 12, mais ou menos, ele faz uma instrução aos 70 e manda esse pessoal em missão para pregar o Evangelho. Ele tinha um outro colégio de 500, que são os 500 da Galileia, que aparece em algumas passagens da literatura espírita, principalmente no livro Boa Nova, na hora da sua ressurreição, o encontro dele com os 500 da Galileia. E existia também o grande público, em que Jesus falava para a massa, não falava para discípulos, não falava para pessoas mais próximas, ele falava para a multidão. E a depender das circunstâncias, de qual era o público que o ouvia em cada dia, a forma de Jesus abordar os seus conteúdos era diferente. Os próprios evangelhos relatam que ele usava muito de parábolas para falar com o público, mas quando ele se dirigia para o corpo de discípulos, ele tinha uma tendência de usar menos parábolas, embora ele também usasse, mas ele tinha uma tendência de usar um ensinamento mais direto. Então ele fazia uma mescla, ora parábolas, ora ensinamentos diretos. Para o público, parábolas. A forma de lidar com os seus diversos grupos de seguidores fazia com que ele escolhesse determinados temas e a forma de abordar a depender de quem eram os seus ouvintes. E a gente vai encontrar um capítulo do Evangelho de Mateus, que é um capítulo que às vezes nos passa até assim meio despercebido, a gente acaba nem se dando conta desse capítulo de maneira mais específica, mas é um capítulo no qual Jesus está conversando com os seus discípulos. A conversa do capítulo 18 de Mateus não é com o grande público. Ele está falando com o colégio interno dos seus seguidores. Ele está falando com aqueles que tinham, de fato, uma relação mais estreita. E esses discípulos que tinham essa relação mais estreita, eles possuíam uma forma de tratamento que eles utilizavam entre si. Eles se chamavam de irmãos. Então, ali, entre os seus discípulos, os que estavam compondo o colégio apostólico de Jesus possuíam um tratamento entre si como se eles fossem membros de uma única família. Eles eram irmãos. Um tratamento que não é presente nas outras esferas de convivência do Cristo, que ele não utiliza esse tipo de fala. Mas vamos então ao Evangelho de Mateus, o que está descrito dentro dele. Nesse evangelho que Mateus traz para nós, ele apresenta no seu capítulo 18 uma reunião que está acontecendo. Jesus está reunido com os discípulos. Então pense que não é uma multidão. Está só Jesus numa sala com seus 12 discípulos, conversando, e esse diálogo que a gente às vezes não percebe, aconteceu só para esse pequeno grupo. Vamos à história. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Veja, quem chegou aos pés de Jesus? Os discípulos. Então, não há outros ouvindo. É uma reunião interna. E eles estão interessados em saber quem é que vai ser o maior no reino dos céus. Veja a preocupação deles na ideia de que existia algum tipo de hierarquia entre os seguidores do Cristo,
e na ideia de que ele fosse ser o comandante de tudo, que Jesus fosse assumir o comando de todas as coisas, os discípulos teriam um local de destaque. Então, quando o reino dos céus fosse estabelecido, ou seja, o Messias assentasse no seu trono para reinar para todo sempre sobre todas as nações, e Israel fosse a nação mais poderosa do mundo, e todos os reis se curvariam ao Messias, quando isso acontecesse, que era a leitura literal que os judeus faziam do que seria a vinda do Messias, como se ele fosse um poder temporal e não como um poder espiritual, então os discípulos estavam interessados em saber quem seria o maior nesse reino. Então perguntaram a ele: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Já queria uma posição de destaque. E Jesus respondendo a eles para saber quem é que seria o maior, Jesus então chamando um menino, o pôs no meio deles. Pega a criança, coloca no meio dos discípulos e diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis nos reinos dos céus, no reino dos céus. É muito forte essa fala, porque ele não diz que nós temos que ser crianças, ele diz ser como crianças. Se não vos tornardes como esses meninos, como meninos, não entrareis no reino dos céus. Indicando para nós que a condição para que a gente consiga não é nem ser o maior do reino, mas é pelo menos ingressar nesse reino, é nós nos tornarmos semelhante aos meninos. Qual é a característica que os meninos possuem? A característica é a característica de não estabelecer maldade nas coisas. As crianças brincam sem maldade nas coisas. A gente diz assim, não pode, olha, aquele menino ali, menino pobre não pode brincar, menino rico não brinca com o menino pobre. A gente divide a sociedade em fragmentos. Os adultos, eles se enxergam com estranheza, eles não se aproximam entre si. Coloque crianças pequenas num local, numa praça, e você vai ver que elas vão se procurar e vão brincar, independente da condição social, do que um seja, outro não seja, eles não estão interessados por isso, porque eles têm pureza nos seus corações, são movidos por sentimentos sem malícia, sem jogo de palavras, sem tentar ganhar alguém, como que diz, eles estão abertos, com o coração aberto. Então, nessa hora, o Cristo propõe para todos eles que eles percebam que, efetivamente, a condição de ingresso no mundo espiritual, no sentido de serem maiores do mundo espiritual, está marcada pela possibilidade de nos despirmos dos vários instrumentos que a gente se utiliza para poder se apresentar às pessoas. Embora essa frase pareça nova, dizendo que aquele que fosse semelhante às crianças entraria no reino dos céus, isso já estava escrito na primeira fala pública de Jesus. No Sermão do Monte, quando ele começa o Sermão do Monte, a primeira frase que Jesus diz é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, você juntando essas duas, que realmente, se você for como uma criança, você entra no reino dos céus. E se você for um pobre de espírito, você entra no reino dos céus. Ah, então o pobre de espírito é a criança. Aham, o pobre de espírito é a criança. Esse que é o sentido do pobre de espírito. Porque no capítulo 18, que a gente está lendo, no versículo seguinte, Jesus disse: portanto, aquele que se torna humilde como este menino é o maior no reino dos céus. Então, se nós queremos ser grandes espiritualmente, se o nosso objetivo é crescermos na grandeza espiritual, nós temos que diminuir. Nós não devemos ser espíritos desejosos de postos, de vantagens, de sermos reconhecidos, de sermos apontados como alguém que tem algum tipo de mérito. Todas as vezes que nós formos possível, se for possível a nós, nos omitirmos da questão do mérito, dos louros, nós estamos fugindo das pompas terrenas, assumindo o papel da humildade e garantindo para nós, de maneira mais efetiva, a condição de sermos espíritos humildes e, portanto, merecedores do reino dos céus. E quem vai ser o maior entre nós?
aquele que entre todos for o mais humilde entre os que ali estão. A humildade, portanto, é a característica essencial para a grandeza do espírito. Quanto menor você se faz, maior você se torna. Quanto mais humilde a criatura é dentro do colégio de companheiros, maior esse espírito é. Isso também aparece no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando é tratada a questão sobre os bons espíritas. E que após a mensagem, os bons espíritas, Kardec pergunta: entre aqueles que se perfilaram com o Espiritismo, muitos se desviaram. Como saber aqueles que estão no bom caminho? E aí segue-se uma resposta longa oferecida pelo Espírito Erasto, mas que na síntese dela você pode dizer que a caridade, o amor ao próximo e o desinteresse são as características essenciais dos que se encontram no bom caminho. Então, se nós tivermos dúvida sobre a nossa conduta em relação a de outrem, se quisermos saber se as nossas decisões estão mais ou menos acertadas, olhemos para dentro de nós mesmos, não para os outros, mas olhemos para dentro de nós próprios e indaguemos se nós fazemos o que fazemos movidos por um verdadeiro sentimento de amor ao próximo, por um verdadeiro sentimento de querer ser humilde, de não querer nenhum tipo de vantagem, e se nós nos movemos no sentido da caridade. Essa é a característica que se pode apontar para o menino que Jesus traz para o centro da sala para dizer aos discípulos: vocês querem ser como ele? Vocês querem ser o maior do reino dos céus? Então sejam como ele. Se apresentem à vida com as características de humildade que o menino possui. Porque se nós, por algum motivo, não soubermos lidar com os nossos sentimentos, nós podemos nos embaraçar, nos atrapalhar e, de repente, descobrirmos que os nossos corações, infelizmente, ainda andam cheios de nós próprios, nos dificultando sentir em plenitude o amor, nos despindo das nossas imperfeições morais. É preciso que as nossas almas se dilatem numa percepção mais nítida dos objetivos pelos quais reencarnamos, para que as seduções do mundo material não nos arrastem na direção daquilo que não nos seria necessário que a gente vivesse. Dentro desse objetivo, portanto, fechando essa lógica que o Cristo apresentava para seus discípulos, ele diz: e qualquer que receber em meu nome um menino tal como esse, é a mim que o recebe. Mas qualquer que se escandalizar de um desses pequeninos, que creia em mim, melhor lhe seria que lhe se pendurasse um pescoço, uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, nessa imagem que ele está querendo colocar, é muito mais importante para nós que nós percebamos a necessidade de nós sermos espíritos voltados para reconhecer o bem, a humildade nas criaturas, porque seria extremamente doloso para nós se nós, com o conhecimento que temos, nos perdêssemos nas sendas do mundo, procurando medir os outros, fazendo análise das condutas dos outros, sem que a gente necessariamente aproveitasse as oportunidades que a vida nos concede. Na sequência desse texto, que a gente consegue encontrar no capítulo 18, Jesus vai em seguida falar da questão do escândalo. Se o teu olho te serve de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Que a gente vai pular porque hoje isso não nos interessa de maneira mais particular. Vamos passar essa parte e pegar a sequência do texto que é apresentado dentro do capítulo 18. Diz o evangelista Mateus que a cena é mais ou menos essa. Está reunido com os discípulos. Eles querem saber quem vai ser o maior. Ele mostra a criança. Diz que aquele modelo de personalidade é o que tem direito a ter acesso ao reino dos céus. E, em seguida, fala sobre a questão do escândalo, que era necessário que o escândalo viesse, mas aí por quem o escândalo venha, e fala com relação àquele que era melhor que a gente arrancasse um olho do que entrar no mundo dos espíritos
com 2 olhos cheios de pecado. E aí, ele vai entrar numa parte muito interessante dessa conversa. É nesse momento, reunido apenas com os discípulos, falando apenas com os 12, que, segundo Mateus, ele vai contar uma história muito conhecida de todos nós. Nós todos já conhecemos, a gente não vai perder tempo na história, mas na interpretação da história. É aí, nesse momento, que vai acontecer uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Falando sobre essa questão de nós nos cuidarmos, falando dessa ideia de que os discípulos precisam estar juntos, que eles não podem se desvincular uns dos outros, que a gente precisa ter humildade no trato, ele vai contar uma parábola. Ele diz: e se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá ele pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Aí a gente vai pegar essa fala em Esperanto, quando fala das 100 ovelhas e uma se desgarrou, quando você pega lá, o que está escrito em Esperanto, diz assim: a ovelha que vagando se perdeu. Não há na ovelha a intencionalidade do erro. Ela errou sem saber. Ela não tinha maldade no que estava fazendo. Ela, na verdade, andando, se atrapalhou e se perdeu do grupo. Então, ele está ali trazendo a informação nos 12. Se um dos 12 se atrapalhar e se perder, se um deles tiver esse tipo de dificuldade e se afastar do grupo, o que é que a gente deve fazer? Então, diz ele, o Senhor vai buscar a ovelha. Então ele deixa as 99, vai procurar a ovelha e volta e reintegra a ovelha no rebanho. O que as outras ovelhas fazem quando reintegra? Nada, porque a ovelha não rejeita a ovelha. Os simples de coração, os puros de coração, as crianças, aqueles que são humildes, eles não estabelecem processo de rejeição dos que erram. A parábola da ovelha perdida é uma lição para a ovelha que se perdeu e para as outras 99 que ficaram. Porque quando a outra volta, ninguém diz, olha, ela se perdeu, ela fica para lá. Não, ela reintegra. É esse que é o propósito. Se nós formos como o menino, se nós formos como a criança que é simples e humilde de coração, o companheiro que erra e que se afasta, Deus vai buscá-lo e o reintegra no grupo. Não são as ovelhas que saem para buscar. Quando, por algum motivo, alguém vai para buscar outro alguém que se transviou no caminho, não pode ir como pessoa que é. Tem que ir como o sentido do pastor e não como de ovelha. Ovelha não salva a ovelha. Quem salva a ovelha é o espírito do pastor. Então, se dentro do nosso grupo, do nosso colégio de discípulos, um escorrega e sai, e esse que escorrega e sai, escorrega não porque ele tenha querido, mas o que acontece? Você tropeça, você erra, você se engana pelo caminho. Se isso aconteceu, Deus se encarrega de trazê-lo. E esse que se encarrega de trazê-lo pode ser o Senhor diretamente pela sua lei, ou eu investido da intuição, eu investido do sentimento que estou em nome de Deus, vou buscar o que estava perdido e reintegro o companheiro de volta num espírito que não seria o de reprimenda. Não aparece no texto que o pastor agrediu, bateu, surrou, amarrou a ovelha. Ele não estabelece nenhum tipo de punição para ela. O pastor sai, vai em busca da ovelha que está perdida. Quando ele traz, ele a reúne no grupo das 100 e segue com o rebanho. Isso é muito semelhante a uma passagem que está contida no livro Paulo e Estevão, que narra o início da pregação de Paulo de Tarso, em que Paulo teria viajado com Barnabé para fazer as suas peregrinações. E nessa viagem, uma mulher chamada Maria Marcos oferece para Paulo que ele leve o filho dela adolescente para que ele componha a caravana
e siga com os outros dois que vão pregar o evangelho, na perspectiva de que o menino se envolvesse com a mensagem cristã de maneira mais efetiva. Barnabé fica um pouco preocupado, porque o menino tem 14 anos, como é que ele vai ajudar a gente? Ele é muito novo para essa tarefa. Mas a mãe dele diz, não, ele pode ser novo, mas ele pode ajudar no acampamento, ele pode fazer a comida, ele pode arrumar as coisas. Vocês podem fazer as pregações, ele dá o suporte por trás. Cozinhando, quando vocês chegarem, as coisas estão mais ou menos arrumadas. Assim é feito. E João Marcos, que é o nome do filho dela, acompanha Paulo e Barnabé nas suas pregações. Só que logo eles percebem que o garoto agia de má vontade. Cozinhava de má vontade, reclamava do que fazia, nunca estava bem, estava sempre de mau humor, até que chega um ponto em que os dois adultos reunidos decidem que o menino não está aproveitando a oportunidade. Ele não está tirando os valores que ele poderia ter daquela tarefa de divulgação do evangelho. E aí eles entram num acordo. Eles vão voltar até a cidade onde ele morava para deixar naquela cidade o companheiro, vão deixá-lo lá, deixar João Marcos e seguir sem ele. Era melhor seguir sem ele do que seguir com ele de má vontade. Isso é feito. Só que Paulo diz assim para João Marcos: antes de eu deixar você na casa de sua mãe, eu quero ter uma conversa com você. E nessa conversa, ele diz umas coisas muito interessantes. Ele diz assim para João, e isso está marcado no livro Paulo e Estevão. Ele diz, João Marcos, nós caminhamos para Jesus em fila, de mãos dadas, um segurando na mão do outro. Se um de nós se desgarra, ele perde a vinculação com o grupo e ele não conseguirá ir para Jesus sozinho. Ele precisará esperar uma outra caravana de espíritos para que ele se integre nessa segunda caravana e, junto com eles, siga na direção de Jesus. Portanto, nós vamos levar você de volta, mas não se desgarre de nós. Não se desvincule do nosso grupo, para que você não precise esperar por um segundo grupo de seguidores do Mestre para se ligar a eles e então empreender a sua caminhada evolutiva. Você volta para casa, mas, por favor, continue ligado conosco para que você aproveite todos os frutos que a existência possa lhe conferir no aproveitamento do que seja a mensagem do Cristo. Esse João Marcos, adolescente, mais tarde seria o autor do segundo dos evangelhos. O evangelho de Marcos é, na verdade, feito por esse adolescente que, no começo, estava nas viagens iniciais de Paulo, o apóstolo, junto com Barnabé. E aí a gente vai perceber o quanto que essa passagem da ovelha perdida se parece com essa característica, porque o que aqui o texto apresenta é exatamente isso. Uma ovelha que se perdeu, não por vontade própria, ela se atrapalhou nas próprias pernas. Então, o Senhor vai atrás e a reintegra no grupo, porque se ela se desgarrar do grupo, ela terá que esperar uma outra equipe para ela poder se integrar para fazer o trabalho que deveria fazer. Então, essa é a primeira situação. Aquela em que alguém comete um equívoco que não é um equívoco contra ninguém. É contra ele mesmo. Ele está se atrapalhando contra ele mesmo. Ele está com uma conduta equivocada. E não nos compete rejeitar a pessoa, empurrá-la para fora do grupo quando ela tropeça, mas tentar buscá-la, reintegrá-la no grupo sem nenhuma característica efetiva de punição. Na sequência do texto, Jesus vai apresentar uma segunda situação, porque na primeira, a ovelha que se perdeu não foi intencional. Agora vai haver intencionalidade no feito. Agora o que erra fez de caso pensado. Então ele diz assim: ora, se o teu irmão peca contra ti, aí é outra conversa. Repare que não é mais uma ovelha que se desgarrou.
eu pequei contra você. Eu agredi você, eu ofendi você, eu falei mal de você, eu estou agindo de maneira que nitidamente o meu conflito é com você. Então eu tenho dentro do colégio de discípulos, entre aqueles que faziam parte do colégio de 12, alguém que está em rixa com outra pessoa. Ou na casa espírita, A está com raiva de B, estão tendo uma diferença de conduta, os dois não estão conseguindo conciliar os seus interesses dentro da casa espírita. Essa é uma segunda situação que difere da primeira. Então aí Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Olha a proposta do Cristo. Não jogue na internet, não ataque ninguém, não espalhe no centro espírita, não derrame essa notícia por cima de todas as pessoas. Existe uma diferença entre dois? Vai você com ele, senta você e ele, conversa você com ele e se acerta. Se você nessa conversa conseguir fazer com que esse companheiro desperte daquilo que ele deveria despertar, pronto, você ganhou um amigo. Então, se isso acontecer, você está muito bem. Você conseguiu fazer uma mudança no comportamento seu e dele e houve uma paz. Vai contar isso para mais alguém? Não. A conversa é entre os dois envolvidos. Então, se a ovelha se perde, você socorre, reintegra e o assunto está morto. Não precisa ficar eviscerando os defeitos de ninguém. Se A machuca B, se há uma diferença entre duas pessoas, o problema não é da conduta do outro, dele para lá, mas entre dois companheiros que constituem o colégio de discípulos, então você chama a pessoa em separado, conversa com ela sozinho. Se você conseguir que ela te ouça, então ganhaste um irmão e o assunto encerra por aí, sem a necessidade de tantas divulgações. Mas pode ser que não resolva. Então vamos para o terceiro tipo. Primeiro é o da ovelha, que é sem intencionalidade. O segundo é com intencionalidade, mas resolvido no primeiro estágio, que seria eu converso com ele sozinho. Vamos para o estágio seguinte, para o terceiro. Olha lá o que Jesus diz. Mas se este que te ofendeu não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, olha, está havendo um problema com fulano, eu já conversei com ele e a gente não conseguiu. Então, chama mais alguém para conversar. Não precisa ser todo mundo junto. Você pode chamar um, senta os três, conversa, depois chama outro, para a gente poder conversar com o ouvido de outra pessoa. Que de repente esse que vai ouvir com mais isenção, pode encontrar a razão por que a conciliação não aconteceu, levar os dois a uma reflexão, a cada um ceder de parte a parte, e você conseguir fazer com que as coisas funcionem. Então, você leva um ou dois para tentar fazer esse processo de diálogo. Novamente, não precisa colocar na rede social, não precisa agredir as pessoas, não precisa ofender a honra dela, não precisa nada disso. Você, em segredo, junta mais dois, senta com ele, conversa, tiram as diferenças que tiver que ser tirado, analisa o que puder ser feito, faz reconsiderações de valores entre esses que estão junto com você na análise do problema, e aí você consegue, com isso, tentar uma nova etapa de solução do problema. Não resolveu. Não resolveu? Quarta alternativa. Bom, eu já fui sozinho, não deu. Eu já levei um ou dois comigo, não deu. Próxima etapa, que é a terceira, mas como tem a ovelha, vira a quarta. Nessa quarta circunstância, ele não te escutou. Então, você vai e conversa com a igreja. O que é a igreja? A igreja não é a igreja no sentido que a gente tem hoje. A eclésio, que é a palavra em grego que está colocada, é o grupo. Eclésio, que dá origem à palavra igreja, é a comunidade, é o conjunto daqueles homens.
Ou seja, chama os 12 e diz, olha, está tendo um problema entre o fulano e mim. Não estamos nos entendendo. Traz isso para que os outros possam debater. Oferece a discussão para que todo mundo encontre a solução conjuntamente. Essa igreja aqui não é botar a boca no trombone e botar para todo mundo, mas são os irmãos entre si tentando encontrar uma solução para esse problema. Eles entre si fechados vão procurar resolver o problema sem que isso saia dali. É uma discussão do grupo. Então, ele vai procurar que os discípulos façam um processo de busca de um para com o outro, para que eles consigam resolver os seus problemas internamente. Então, diz ele, se ele não te escutar, dize-o à igreja, que é o colégio dos 12. Aí, ele não ouviu a igreja. Os 12 sentaram, conversaram, articularam, e a pessoa não mudou de ideia. Você conversou com ela sozinha, ela não mudou. Conversou com 2 ou 3, não mudou. Sentou os 12 para conversar, o cara não mudou. O que fazer então? Se isso acontecer, então, diz o Cristo, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou um publicano. Ou seja, ele não pode fazer parte do colégio. Nesse momento, como ele não tem mais um propósito de rever seus pontos de vista, ele não está disposto a ceder na sua visão, ele está teimoso demais no seu ponto de vista, ele não pode continuar no grupo. E aí ele vai desconectar esse indivíduo do grupo que ele pertence. E olha o que diz Jesus. Porque em verdade vos digo que tudo que desligares na terra será desligado no céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você tem um colégio de discípulos, você traz alguém para fazer parte, você ligou na terra. Como você ligou na terra, ligou do céu, ou seja, ele está conectado espiritualmente a esse grupo. Desligou na terra, desliga no céu. Ele sai do grupo, naquela fala de Paulo, que se a gente se desconecta do grupo, teremos que esperar um outro grupo para ingressar com ele no caminho da nossa perfectibilidade. E aí ele vai apresentar para nós essa leitura de que nós, ao fazermos um grupo, um colégio de pessoas no mundo material para exercitarmos alguma tarefa no bem, isso promove vinculações espirituais e nós nos credenciamos espiritualmente a pertencer a uma determinada família espiritual pelos propósitos que nós passamos a sentir. E aí, nessa sequência, o Cristo diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, assim vos será feito pelo meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Reforçando a ideia de que nós temos que estar unidos por propósitos superiores. Não basta que 2 ou 3 se reúnam, é preciso que 2 ou 3 se reúnam em nome dele, porque se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Então não é uma simples reunião de pessoas, é preciso que o ideal superior inspire todos nós quando decidimos nos reunir em nome do Cristo para fazer um trabalho de divulgação de sua mensagem de amor. Nessas etapas, então, Jesus foi apresentando para nós uma sequência de possibilidades. Eu quero ser o maior no reino dos céus. Como fazer? Torne-se o menor. Seja o mais humilde de todos. Quanto mais humilde você for, mais condição de ser o líder você terá. Porque quanto menor nós formos, mais autoridade espiritual e moral nós teremos para comandar os outros e a nós próprios. E se por acaso alguém se transvia, não condene, não critique, acolha, recepcione a ovelha que se desgarrou, porque eu vou me encarregar de levá-la de volta para o aprisco. E não cabe a vocês julgá-la pelo que ela fez, mas acolhê-la no corpo. Qualquer companheiro nosso que transvia, quando volta, deve ser recebido
com amor e com afeto, de maneira que a gente não faça acepção de pessoa por aquilo que aconteceu com ele. E se ele me agrediu pessoalmente? Bom, primeiro você vai pessoalmente, sem fazer alarido, e fala com ele em secreto. Se ele mudar, ótimo. Se ele não mudar, chame uma ou duas pessoas para ajudar você a perceber como que a gente pode negociar essa mudança, você e ele, para tentar um diálogo. Não deu certo? Convoque o colégio dos 12. Chame todo o colégio para conversar. E se mesmo assim não acontecer, infelizmente, ele demonstrou que não está interessado, porque os 12 juntos estão pensando como um corpo. E se os 12 juntos não conseguem absorver a ideia desse, é porque, na verdade, ele, muito provavelmente, é o indivíduo que está em falta e, portanto, precisa se reorganizar emocionalmente. E aí, então, fechando essa nossa conversa, vem a última parte dessa fala, que às vezes nós pegamos somente esse trechinho e não nos damos conta de que essa pergunta foi feita nesse momento. Ela não é feita em outro contexto. É o Cristo reunido só com seus discípulos, e aí então Pedro, o apóstolo, se levanta e diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele está se referindo a exatamente esse processo em que A agride B entre os 12. Se aqui entre nós que somos 12, um dos outros ali me agredir, por quantas vezes eu terei que perdoar o companheiro para que a gente consiga caminhar junto? Até 7 vezes? E o Cristo então vai responder daquela maneira que nós bem conhecemos. Não te digo somente até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Significando que o colégio de discípulos precisa fazer um exercício ainda maior para reconhecer a necessidade de perdoar e reperdoar, de se repensar e se repensar quantas vezes se fizerem necessárias, para que ele não perca a sua diretriz, para que ele não se desalinhe das suas propostas espirituais e que ele consiga, de fato, exercer entre os homens o papel de transformação que o Cristo espera que esse colégio realize. Nós não conseguiremos fazer esse trabalho de transformação com ódio entre nós, com diferenças entre nós. Para que o trabalho do bem consiga prosperar, aqueles que constituem o corpo dos discípulos do Cristo precisam ter sinceridade entre si, precisam conversar entre si, e não já jogar anátema um contra os outros, escrevendo cartas, agredindo, jogando em rede social, falando mal um do outro. Não. Procura a pessoa particularmente, conversa com ela em segredo. Se não deu um grupo pequeno, não deu aquele grupo maior. E fazendo esse esforço 70 vezes, 7 vezes, antes de torná-lo um publicano, um gentil. É dentro dessa dinâmica que o Cristo nos apresenta a forma com que os discípulos deveriam se trabalhar, se tratar, para que tivesse êxito a sua mensagem. Uma reflexão para nós nos dias atuais, em que tanto desamor se derrama sobre a terra. Que nós, portanto, nesta noite, nos inspiremos nesses pensamentos que o Cristo nos deixou e façamos todo o esforço que nós pudermos para aproveitarmos o melhor que a gente tem, para desenvolver a humildade e o perdão, para sermos contados entre aqueles que lhe servem, sem sermos tropeço para a obra que nos convocou para o trabalho.